Muito bem, católicos querem saber. E hoje, o que os católicos querem saber? Bom, eu quero saber para que serve a religião. Ou melhor, qual é a verdadeira religião? Ou melhor ainda, qual que é a verdadeira postura de alguém que se diz religioso? O que é que Jesus ensina sobre ser religioso? Porque o que me interessa é a opinião dele, né? Eu quero saber o que ele falou sobre a verdadeira essência da religião. E aí eu te convido a ler comigo, pode abrir sua Bíblia, Lucas capítulo 10, a partir do versículo 30. Jesus conta uma história, uma parábola. Você com certeza já ouviu essa parábola. É a parábola do bom samaritano. Só que tem um desafio aqui. Provavelmente você nunca leu a parábola do bom samaritano como nós vamos ler hoje. Porque a primeira coisa que a gente tem que perguntar é o seguinte: qual é o sentido dessa parábola? O que é que Jesus está querendo mostrar aqui? E a resposta é: ele está querendo mostrar o verdadeiro sentido da religião. E ele vai fazer uma distinção entre a religião verdadeira e a religião falsa. Vamos dar uma olhada? A partir do versículo 30, Jesus diz assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Preste atenção na geografia que Jesus monta na parábola que ele vai contar, que ele já está contando. Ele está dizendo que um homem descia de Jerusalém em direção a Jericó. Jerusalém é uma cidade alta e Jericó é uma cidade baixa. Então Jesus está fazendo referência a uma estrada que existe de Jerusalém até Jericó. É uma estrada de 27 quilômetros. E é uma estrada muito perigosa. Até hoje ela é perigosa. E o que vai acontecer nessa estrada? Jesus continua. Esse homem caiu nas mãos de assaltantes que lhe arrancaram tudo, espancaram-no e foram embora, deixando-o meio morto. A parábola tem que ser entendida no detalhe. Então vamos lá. Um homem está fazendo um caminho que é de Jerusalém em direção a Jericó. Jerusalém é a cidade santa, é a cidade sagrada, é a capital da religião. É onde tem o templo de Jerusalém, onde todo judeu, pelo menos uma vez por ano, tinha que ir até lá, independente de onde ele morasse. Ele tinha que ir lá. E esse homem, então, está descendo de Jerusalém. Provavelmente, ele tinha ido ao templo fazer o seu sacrifício, cumprir os seus preceitos. E agora ele está indo embora. No caminho, ele é assaltado. Esses assaltantes deixam esse homem meio morto. E é aqui que você tem que entender para o pulo do gato. O que significa meio morto? Significa que ele está inconsciente. Disse a parábola que lhe arrancaram tudo, levaram tudo dele embora, inclusive as roupas, e o deixaram meio morto. Então esse homem está nu ou semi-nu, largado no chão inconsciente. Esse é o ponto da virada, porque aqui você vai entender o que vem na sequência. Vamos ver o que vem na sequência. Versículo 31 diz assim: por acaso descia por aquele caminho um sacerdote. Agora Jesus põe na história um segundo personagem, um sacerdote. Quem é o sacerdote? Sacerdote é o funcionário do templo. Sacerdote é aquele que cumpre os ofícios do templo, que preside as cerimônias, que abençoa as pessoas. As pessoas procuram o sacerdote para quê? Para que, por meio do sacerdote, Deus as abençoe. Era o sacerdote que fazia as oferendas, os sacrifícios. O sacerdote é, entre aspas, um funcionário da religião.
E não estranhe eu chamar o sacerdote de funcionário da religião. Você vai entender aqui com a minha fala por que eu estou dizendo isso. Então ele estava lá, cumprindo as suas normas, terminou e estava no mesmo caminho, descendo de Jerusalém para Jericó. O que acontece aqui? Jericó era uma cidade onde a maioria dos sacerdotes que trabalhavam no templo moravam. Então, os sacerdotes moravam em Jericó, eles subiam a Jerusalém, trabalhavam em turnos de 15 dias, eles ficavam 15 dias oficiando no templo. Terminado o plantão deles, o tempo deles, a escala deles, eles voltavam para Jericó. Então Jesus está contando a história de um sacerdote que tinha estado no templo trabalhando 15 dias em cerimônias, em rituais, em sacrifícios, em bênçãos, em liturgias. E 15 dias agora depois, ele terminou o trabalho dele, está indo para casa, rever a família, alimentar a família com o seu pagamento. Ele recebia o pagamento vindo de dízimos e agora ele está indo para casa levar isso para a família dele. Tudo bem até aqui? Muito bem. Esse sacerdote, diz a parábola, ao ver o homem caído, passou longe. Passou longe. E as pessoas leem isso aqui e começam a julgar o sacerdote erradamente. Elas leem isso e começam a dizer: nossa, esse sacerdote não é bom, não é um homem bom, não é um homem de Deus, não é um homem santo, não tem amor no coração, não ama as coisas de Deus, porque ele não olhou para o caído, ele foi embora. Essa é uma visão errada. E entendendo a visão correta, você vai entender qual é a crítica que Jesus está fazendo à religião falsa. E como é que com essa parábola Jesus está distinguindo qual é a religião falsa da religião verdadeira. Vamos ver então? Qual era o problema do sacerdote? O sacerdote era um funcionário do templo. Ele tinha que presidir os ofícios, os ritos, os sacrifícios. Mas para ele fazer isso, haviam regras religiosas inúmeras que ele tinha que cumprir. E que se ele descumprisse uma das regras, ele estaria impuro para os rituais. Ele não tinha guardado a pureza ritual para que ele pudesse exercer o ofício dele. E se ele não tivesse essa pureza ritual para exercer o ofício, ele não poderia exercer o ofício. E se ele não exercesse o ofício, ele não poderia receber o pagamento dele e sustentar a família dele. Quais são essas regras da pureza ritual que os sacerdotes tinham que observar? Vou separar algumas que têm a ver com a parábola. O sacerdote não poderia se aproximar de um cadáver. Sacerdote que tocasse um cadáver estava impuro para o ministério dele. O homem estava meio morto, estava inconsciente. Mas o sacerdote que passa não sabe se o homem está morto ou está vivo. Ele vê o homem caído. Por precaução, para poder cumprir as exigências das normas religiosas, ele nem se aproxima. Até porque havia uma norma religiosa que dava a ele 2 metros de distância no máximo de um cadáver. Por isso que Jesus diz que ele passou longe, ou seja, passou além dos 2 metros, porque menos de 2 metros ele poderia se contaminar e perder a pureza ritual. Mas tem uma coisa mais grave. Se o cadáver fosse de um pagão, o que é um pagão? É alguém que não era judeu. Se fosse de alguém de outra religião, de outra cultura, de outro povo, aí esse sacerdote estava danado, porque aí é gravíssima a contaminação.
Se ele chega próximo e é um cadáver e é um pagão, aí ele tinha que voltar para Jerusalém, fazer uma semana de purificação, imolar a ovelha vermelha, como eles chamavam. E era um ritual caro e vergonhoso, porque o sacerdote era exposto publicamente como um sacerdote que se contaminou. Como ele tinha já ficado 15 dias em Jerusalém e agora tudo que ele queria fazer era ir para casa, ver a família, ele nem se envolveu com isso. Ele passou longe. Até porque não dava para reconhecer se o homem caído era judeu ou pagão. Como é que você reconheceria alguém nas estradas de Israel? Você reconhece alguém pela vestimenta dele, pelo sotaque dele, pela conversa dele. Lembra que o homem está meio morto. Está seminu, não dá para ver as roupas, não sabemos que roupas são, e está ainda desacordado. Ou quem sabe morto, o sacerdote não sabia. Então não dava para identificar. É alguém que a gente não pode identificar. E os judeus tinham como princípio identificar as pessoas para saber se elas são iguais ou se elas são inferiores. Para os judeus do tempo de Jesus, os pagãos, ou seja, aqueles que não eram judeus, eram seres inferiores, não amáveis, seres desprezíveis, porque não fazem parte da minha religião, não pensam como eu penso, são pecadores e a mão de Deus pesa sobre eles. Então, ai de quem se aproximar de um pagão. Se contamina espiritualmente. Então, o sacerdote, por um instinto de autopreservação, vai para casa. E não se pode dizer aqui que o sacerdote era mau. Não, ele queria ser bom. Ele queria ser santo. Mas ele confunde santidade com regras religiosas. E por causa das regras religiosas, ele discrimina, ele se afasta, ele aponta o dedo, ele não se aproxima. E aqui a gente já começa a entender o que Jesus está dizendo. Quando a religião começa a ser um empecilho para você fazer o bem ao outro, essa religião é falsa. Quando a sua religião começa a olhar os outros de cima para baixo, começa a achar que uns merecem e outros não merecem, essa é a religião do sacerdote, que está sendo criticado aqui no Evangelho. Mas aí a gente continua. Jesus vai dizer no versículo 32, assim também um levita. Quem é um levita? Levita é um outro funcionário do templo, da religião. Era responsável pelos cânticos, era do ministério de música. Ele, juntamente com o sacerdote, tinham passado 15 dias no templo, fazendo cerimônias, ritos, oferendas, sacrifícios, cantando, louvando, botando a mão para o alto. E agora, terminado o culto deles, eles estão indo embora. O levita tinha menos obrigações de preceitos e ritos que o sacerdote. Mas ele, vendo o exemplo do sacerdote, também passa adiante, não vai arrumar problema para ele. E aí a gente observa um detalhe interessantíssimo, que na cena tem um homem que desceu do templo, provavelmente estava lá participando das cerimônias, esse homem é assaltado e agora precisa de ajuda. O pessoal do templo, que é o sacerdote, que é o levita,
passa adiante, estavam no mesmo culto que eles, na mesma cerimônia que eles, no mesmo templo que ele, e não ajudam. Isso é um fenômeno que acontece até hoje. Você frequenta o templo, frequenta a igreja, frequenta a missa, mas cai doente, cai necessitado para você ver se você recebe ajuda destes que estão no templo. Precisamos aprender com o evangelho, gente. Precisamos aprender a verdadeira religião. E aí agora, Jesus vai dar a chapuletada final, colocando o quarto personagem na parábola. E ele diz o seguinte, olha, versículo 33. Um samaritano, porém, que estava viajando, chegou perto dele, do homem caído, e ao vê-lo, moveu-se de compaixão. Quem era o samaritano? Jesus está contando essa parábola para um auditório judeu. O público que estava ouvindo eram judeus. Tinha até doutores da lei, pessoas importantes da religião judaica. E Jesus coloca na parábola agora um personagem que é altamente contaminado. Um samaritano. O samaritano era para o judeu um ser inferior, um ser amaldiçoado. Um samaritano não frequenta o templo que o judeu frequenta. Ele tem outro templo, ele tem outra religião, ele tem outra liturgia, ele tem outras crenças. Ele não tem a crença pura, ortodoxa, judaica. Ele tem outras crenças. Ele acredita em outras coisas. O samaritano não tem o sangue puro como o judeu. O povo samaritano se casou com povos pagãos. O sangue dele é misturado. Ele é inferior ao pagão, ao judeu. Essa é a viagem que o judeu fazia. E Jesus vai pegar esse elemento mal visto, malquisto, amaldiçoado e vai colocar na parábola. Para você ter uma ideia, a rixa era tão grande que os judeus, todos os dias, 6 horas da tarde, estendiam a mão em direção a Samaria, a cidade dos samaritanos, e pediam a Deus para que Deus destruísse os samaritanos. Essa era a oração dos judeus 6 horas da tarde. Essa era a Ave Maria deles. Pois é esse personagem todo errado que Jesus vai botar na parábola. E aí Jesus diz assim: aproximou-se dele, tratou-lhe as feridas, derramando nelas azeite e vinho. E aí você lê isso aqui e fala, nossa, que interessante, eles usavam azeite e vinho como primeiros socorros. Não. Azeite e vinho não é aqui na parábola um elemento de primeiros socorros. Azeite e vinho é aqui na parábola uma referência ao templo de Jerusalém, da onde vinha o sacerdote e o levita. Porque o azeite e o vinho são elementos do culto do templo de Jerusalém. O sacerdote derramava azeite e vinho no altar, como oblação, como oferenda a Deus. Então, o sacerdote e o levita que passaram por ali derramaram muito azeite e vinho lá no templo de Jerusalém, fazendo seus cultos, suas cerimônias. E aí Jesus pega esse elemento da liturgia do templo e coloca no meio da rua, na mão de um samaritano, cuidando de um homem caído. Para nos dizer o seguinte: o verdadeiro culto aconteceu
no meio da rua. Ali aconteceu a verdadeira cerimônia de culto a Deus. Ali. Então essa é a parábola do bom samaritano. E esse é o verdadeiro sentido do que Jesus está dizendo. A verdadeira religião para Jesus não é a religião feita por funcionários de um templo que tem que cumprir normas e regras. E por causa do cumprimento de normas e regras, passa por cima dos outros que diante dessas normas e regras são inferiores. A verdadeira religião ensinada por Jesus não é aquela que fica olhando para cima e cantando louvores apenas, mas é aquela que olha para o lado e encontra aquele que é necessitado da sua ajuda. Ser cristão é ser útil. O dia em que nós católicos formos úteis ao mundo, o mundo vai querer ser católico. Mas enquanto nós católicos formos uma massa de pessoas que frequentam um templo, mas não transformam a vida com a sua utilidade, que significância teremos para o mundo? Quer aprender sobre a verdadeira religião? Leia o Evangelho. Quer ser um católico praticante? Pratique na vida aquilo que você escuta no templo. Seremos, de fato, católicos praticantes quando o altar for o nosso coração. Quando a liturgia for a vida que a gente vive. Esse é o sentido da liturgia. Ensinar o que a gente tem que fazer fora do templo. O Templo de Jerusalém tinha uma das mais belas liturgias da antiguidade. A Igreja Católica tem uma belíssima liturgia, cheia de símbolos. Mas se essa liturgia não se transformar em prática, é apenas teatro. E teatro, Jesus não quer. Assiste esse vídeo de novo, porque a repetição é a mãe da aprendizagem. E aí, gostou de saber? Então, clica aqui e assiste esse vídeo que eu preparei para você.